Só um instantinho. Oi, estamos no ar. Vocês estão vendo a bolinha vermelha? Sim. Estamos no ar. Isso. Então, boa noite, meninas. Obrigada demais a participação de vocês. Para a gente conversar um pouquinho sobre as situações de rua e pensar um pouquinho sobre a mulher nesse contexto de rua, né? A partir da experiência de vocês, a partir da experiência também de pensar movimentações para esse protagonismo da mulher enquanto luta, né? Então, hoje a gente vai conversar com 3 mulheres maravilhosas, com trajetória de rua e com experiência de movimentação nesse protagonismo que a gente vai conversar, que é tão necessário. Vamos fazer uma rodada de apresentação de vocês, depois a gente volta de novo para conversar, tá bom? Então, Jaciara, se você puder se apresentar. Boa noite, Jaciara. Estou falando de Brasília. Eu atuo atualmente, eu faço serviço social pelo SES, onde eu trabalho diretamente com mulheres, né, com pessoas em situação de rua. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou membro do Movimento Nacional da População de Rua do Estado de Minas Gerais, sou redutora de danos e estudante de serviço social. Marcela. Então, boa noite, meninas, eu sou Marcela Vieira, sou manauara, né, amazônida, militante na causa da economia popular solidária, pelo protagonismo das mulheres, né, pelo viés da renda, emprego, e sou economista atuando no campo da economia solidária. Satisfação estar com vocês aqui nesse momento. E vai ser massa a conversa. Vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre a experiência de rua de vocês, principalmente da Jaciara e da Jéssica, sobre em que momento, assim, vocês se encontram em situação de rua, que tempo foi esse. Fiquem à vontade para contar aquilo que vocês acharem importante falar e que ficarem à vontade de falar, tá bom? Então, vou começar com a Jaciara, tá bom? Jaciara, conta um pouquinho para a gente como que se deu assim, a situação de rua na sua vida, em que momento isso atravessou a sua trajetória de vida? A minha trajetória de rua quando nós chegamos aqui em Brasília. E não tínhamos ficado uma semana. Jaciara, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque sua voz está muito longe, assim. Você está de fone de ouvido? Tô. Melhorou agora? Melhorou. Está um pouquinho chiado, mas agora sua voz aumentou. Vai lá, vamos lá. Vou começar a perguntar. A minha trajetória começou quando eu estava em São Paulo, na Brasília. E nós ficamos uma semana na antiga rodoviária de Brasília, São Bento, o Alberto, na época, estava fechado. Então, foi bem complicado para nós passar uma semana naquela rodoviária de SP, mais velha, de 37 meses, e assim também não passou. De novo, deixa eu te cortar de novo, desculpa te cortar. Mas porque seu áudio está dando uma interferência, tipo um chiadinho, assim, e aí sua voz abaixou de novo. Ah, tá. Será que é melhorou agora? Um pouquinho. Se você tirar o fone, será que funciona? Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Bem melhor, perfeito. Então vai sem o fone, então. Isso, perfeito. Então vamos lá, de novo. Vamos lá. Minha trajetória de rua iniciou quando eu e minha mãe chegamos aqui em Brasília com 6 crianças pequenas, né?
A caçula tinha 7 meses, que era minha filha, e o meu irmão caçula tinha 1 aninho. E devido a isso, não conhecer ninguém, não ter para onde ir, nós passamos, né, pela rodoferroviária, durante 1 semana. Gente, foi muito complicado. Criança pequena, sabe, sem um local para tomar banho, sem um local para dormir, sabe? Tinha hora que aparecia pessoas boas, mas também tinha hora que apareceram pessoas também querendo, né, maltratar ou de uma certa forma se aproveitar da nossa situação, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui, chegamos, né, no local, logo em seguida fomos para o albergue, né? E do albergue minha mãe arrumou um emprego, e aí desse emprego minha mãe conseguiu pagar um aluguel. Aí desse aluguel foi que nós começamos a subir um pouco. Mas aí depois teve outra, né? Outra vez nós precisamos passar por situação de rua de novo, e nessa época eu já tinha minhas filhas, foi quando nós fomos para a rua vender bala, chiclete, o que desse para a gente trabalhar na noite, a gente trabalhava. E foi um período também bem complicado, porque nós tínhamos que dormir naquela rodoviária ali, um frio, por essas épocas assim também. Foi assim, não, sabe, não é fácil você passar por essas situações, né? Você tendo uma casa, você tendo um conforto, porque de uma certa forma nós tínhamos o nosso conforto em São Paulo. Aí de repente se vê nessa situação de rua, né? Foi bem complicado para nós, mas graças a Deus nós conseguimos. Minha mãe arrumou um emprego, pagou um aluguel, aí não deu certo, né? Porque ela ficou desempregada de novo, aí nós tivemos que voltar para o albergue de novo, né? E aí nós conseguimos. Depois minha mãe foi morar no Santo Antônio, aí do Santo Antônio foi onde nós fomos para a invasão, né? Ocupação do Recanto das Emas na época, que era da 605 da área verde. Aí de lá foi que nós adquirimos o nosso lote, mas mesmo assim nós ainda não tínhamos emprego fixo. Então eu ia para a rodoviária com as crianças trabalhar, vender balinha com elas ali, né? E aí daí é que nós fomos crescendo. Aí apareceu a oportunidade, né, dos educadores de rua na época, né, que foi na época do Cristóvão. Então apareceram os educadores de rua e me deram a oportunidade de trabalhar pela primeira vez de carteira fechada. E fui trabalhar, fazer um serviço de gari na SLU. Gente, como foi gostoso! Amei trabalhar na SLU, na rua. E foi daí que eu fui tendo outras oportunidades. Daí, né, como mudou o governo, eu me vi novamente sem emprego, precisei voltar mais uma vez para a rua. Só que aí já tinha casa, já era diferente, né? Porque trabalhava e voltava para casa para dormir. Então já deu uma melhorada. Mas sempre nessa situação de ir para o sinal, de ir para as quadras à noite, sabe? Foi bem complicado. Mas nós superamos. Aí hoje em dia eu trabalho, né? Trabalhei de doméstica, tudo. Concluí meus estudos, né? E aí eu consegui trabalhar. Agora eu trabalho no serviço de abordagem social, que foi outra oportunidade também que eu tive na vida. É assim, é um trabalho muito gratificante. É onde eu me encontrei profissionalmente, dizendo assim, foi através do CEAS. E eu vejo, né, situações de outras mulheres que passam, quase bem dizer a mesma coisa que eu passei. E tudo que elas precisam, tudo que eles precisam, não só as mulheres, mas também os homens também, né? É só de uma oportunidade. Porque quando a gente tem uma oportunidade na vida, nós temos tudo. Eu costumo dizer que a oportunidade é uma mulher careca, ela só tem a franja. Então, quando ela aparece, você gruda nela e não solta, porque se você soltar, vem outra pessoa e gruda e não solta mais. E você perdeu ela. E estamos aí. Eu gosto muito, estou me preparando agora para ser uma técnica de enfermagem. Estou fazendo meu curso, sabe? Estou gostando muito, amando muito também. É outra oportunidade que eu estou tendo na vida. E é isso aí, as outras oportunidades no serviço, a gente tenta mostrar para eles que é possível, sim, ter uma grande mudança na sua vida a partir do momento que tem uma pessoa que vai te auxiliar, que vai te ajudar, né? Que legal. A Marcela também participa um pouco com a gente.
Legal. Marcela, conta um pouquinho, assim, da época que você estava em situação de rua, o que você conseguia perceber que era de diferente, assim, da mulher estar na rua do homem, assim, situações, você lembra, assim, você falava, nossa, isso aqui para a mulher é diferente, assim, né, de estar na rua e ser mulher. Então, o trabalho que a gente começou, na verdade, né, a inquietação se deu, que a minha atuação é mais na incidência política, né? A gente percebeu no lançamento da parlamentar a ausência da voz das mulheres, né? Me provocou, não sei se já a Ciara estava nesse momento, em que foi preciso um homem pegar o microfone e dizer assim, gente, vamos dar voz para as mulheres falar, por favor? E aí a gente precisou, naquele momento, eu fiquei assim chocada, né? Um público, predominância, lógico, tinha mais homens, mas nós, enquanto mulheres, a gente não tem representatividade, né? Não ter voz. E aí, a esposa desse senhor foi falar, e ela com muita dificuldade, tinha sofrido um AVC, inclusive, e ela foi dizer que existem mulheres na rua, que as mulheres têm rosto, né? Por isso que nasce a questão do rosto e sonho. E naquele momento eu disse, não, gente, cadê a sororidade nesse negócio, né? Vamos pensar, escutar essas mulheres. E a partir daí eu saí, né, contactando as meninas do movimento Pop Rua no DF, que aí foi quando eu conheci a Jaciara, Yara, Maíla, enfim. E aí a gente começou a fazer uns bate-papos. E eu comecei a pesquisar também como é que é essa atuação, quem são as entidades, como é que se dá a incidência, qual o papel, né, nesse processo de pauta política, né, o que é reivindicado. Eu descobri uma coisa, sabe, Jaciara e Jéssica, o Tâmara, a gente precisa fazer boas perguntas, como disse a Jaciara. O povo tem as respostas. Né? Muitas vezes a gente quer vir com as coisas muito prontas para trazer e implementar, e nem precisa tanto. Então, quando nós demos isso, que a Jaci fala que é muito forte, né? A gente precisa de oportunidade. Quando a gente parou o momento da vida, nós, enquanto mulheres, eu, Rede Feminista, outras companheiras do Grau, e fizemos um bate-papo. Gente, primeiro nós sentamos as mulheres no círculo e perguntamos assim, nós chamamos uma folha de papel e disse assim, aqui é um rosto de uma mulher em situação de rua. Como é que é esse rosto? E ficou um silêncio, né, Jaciara? Ninguém sabia o que ia escrever. Eu falei, gente, essa mulher não tem rosto, então ela é uma invisível. Aí, não, ela tem rosto. Aí, o que o rosto que é? E a gente começou a fazer o desenho do rosto dessa mulher. E essa mulher que está em situação de rua, essa mulher é uma mulher que quer ser empoderada, é uma mulher que se vê como uma mulher feminina, né, que tem vaidade, né, Jaciara, que quer se cuidar, que quer se ver, mas a vida é tão grande, né, é tão agressiva, que essa mulher, ela não consegue se olhar enquanto mulher, primeiro, né, e eu vou falar de nomes muito fictícios, tá certo? Para a gente não trazer as pessoas para a exposição. Mas quando uma mulher diz assim, eu preciso vestir 3, 4 calças para que eu não seja violentada, por exemplo, que eu dificulte o processo da violência. Ou quando a mulher diz o seguinte, eu fui detida, me deteram, porque eu fui trocar um absorvente embaixo numa árvore em que tinha outras pessoas. Ou então, e ela foi denunciada, a outra mulher estava se sentindo incomodada de ver aquela mulher, mas não era no sentido de incômodo, putz, eu tenho um banheiro para me trocar, essa mulher não, ela estava se sentindo incomodada porque aquela mulher estava se expondo. E isso, dentro dos nossos pré-conceitos, não pode, né? Então, não era porque ela não tinha banheiro, não era porque ela não tinha um lugar decente para se trocar, mas é porque ela estava se expondo. E o outro momento também das falas é que a mulher na rua precisa ter um companheiro. Porque se ela não tem um companheiro, né, Jace, essa mulher sofre violência diuturnamente. Né? Então, e ainda tem mais. Essa mulher na rua, porque gente, é fantástico, eu digo para vocês, assim, eu fiquei um momento e me senti tão pequena diante das histórias e quanto essas mulheres são fortes. Ela diz assim, eu quero ficar com o mais violento da rua. Então, ela se sujeita a sofrer violência de um, em exclusivo, para que ela não sofra a violência dos outros. Né? Ou então, né, essa mulher diz o seguinte, eu não quero tomar banho, não gosto de tomar banho, não quero me limpar, eu quero ficar suja mesmo. Né?
E aí, e por que ela não gosta de banhar, né? É porque ela não gosta, ela é uma pessoa anti-higiênica, ela quer ficar suja mesmo? Não, gente. Essa mulher não toma banho porque ela quer expelir odor mesmo, para que ela não seja atrativa, né? Então, vocês, assim, né, nós, enquanto mulheres, quando eu ouvi essas histórias, eu digo, eu não fico em silêncio frente a uma situação dessa, né? Do lugar que eu tô, aí eu me emociono. Do lugar que eu tô, né, enquanto mulher. Se eu puder dar voz, dar visibilidade, dizer que existe mesmo, a gente faz, né? E aí, eu fui com essas meninas que são lindas do DF, como é que a gente caminha nesse negócio, né? Eu não vou medir para vocês, não. Tem os anjos da guarda que aparecem na nossa vida e vão abrindo portas para a gente. Você pergunta, eu não sei como é que faz, não, isso é super novo para mim. Mas isso, de repente, dá certo, né? Então, fui. Quem é a deputada? Aonde que está essa mulher, né? E aí a gente saiu vendo a questão dessa mobilização que foi a frente parlamentar, né, tive a oportunidade mesmo de nós irmos ao gabinete, né, na Câmara Federal, e verificar como é que estava a questão da legislação, aonde essa legislação estava, o que não andava, né, o que era impedimento, e aí a gente começou a fazer uma via crucis, e olha que interessante, é porque a situação de Brasília, do DF, me inquietou com a minha situação aqui no meu estado também. Como é que estão as mulheres na Amazônia que estão na rua, inclusive? Né? E aí a gente, na construção dos rostos, essa mulher em situação de negra, né, Jaciara? As mulheres negras são mulheres que ciganas, né? Então essas mulheres vêm de histórias. E aí a gente perguntava, e essas mulheres, elas querem ser o quê? Elas têm sonhos... Gente, é unânime, todo mundo, como diz a palavra, elas querem se empoderar, querem ter oportunidade de sustentar suas famílias pela renda. Elas não querem depender... Gente, é incrível. Eu não quero depender de um homem. Eu quero ter a minha renda, eu quero me dizer, né, que eu me sustento, que eu me mantenho, entendeu? E é interessante, sim, o que é mais bonito do que a gente se encontra, não tem jeito, né? É na dimensão do afeto, né? Essas mulheres, todas elas que vão para a rua ou chegam na rua, na sua maioria, elas vêm da violência doméstica. Elas vêm de violências agressivas, de dores na alma, né? Então, assim, é dificílimo você não se encantar quando você se deixa afetar por essas histórias. Então, eu, a partir da minha atuação, do meu conhecimento, da minha vontade, eu digo, não, frente a isso, a gente não vai ficar parado. Prova disso, né, aí dizendo desse espaço de dissidência, que o quanto os espaços precisam ser ocupados qualitativamente, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho com as meninas no DF para a questão do empoderamento para a incidência política, sim. Nós temos o recorte da política nacional da população em situação de rua, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado, assim como nós temos para as crianças, para a questão das mulheres em situação de rua. Né? Então, aí eu quero deixar para a gente aquecer o debate, né? Obrigada. Vamos agora para a Jéssica. Jéssica, conta um pouquinho para a gente como a questão da rua atravessou e transpassou a sua trajetória de vida, quais foram suas percepções no sentido de entender que a mulher em situação de rua, ela precisa ter estratégias outras, né, para estar na rua. Conta um pouquinho para a gente. A minha trajetória, ela se inicia quando meu pai abandona minha mãe, e na época, minha mãe, né, abandonou minha mãe com 2 anos de idade, e na época, quando a mulher operária engravidava ou casava, ela era mandada embora. Então, já se inicia aí, né? Sistema opressor e machista, minha mãe perde trabalho, uma gestação, uma filha mulher indesejada, porque o pai queria um filho homem. E aí fui crescendo sem a presença do meu pai, mas sendo uma referência muito forte do meu avô. Aos meus 12 anos de idade, meu avô desencarnou, eu tive uma crise muito forte de não conseguir ficar, um desrespeito muito grande também de alguns parentes em questão da ancestralidade, alguns eram cristãos, né? E meu avô, ele era curandeiro e ele era minha referência de vida, assim. E aí mistura um pouco da mediunidade também na história, assim, né? De aceitação.
E aí eu fujo de casa, fico em situação de rua em Sete Lagoas e em Pedro Leopoldo, com 12 anos de idade. Essa é a primeira parte, e aí depois disso eu tive uma gestação na adolescência, retornei minha vida, criei meu filho bem, separei e acabei envolvendo em relacionamento abusivo e um cárcere privado. E aí eu chego em Belo Horizonte em 2016, rebentada fisicamente, mentalmente, e aí começam minhas trajetórias de passagem por vários abrigos. Então, passei por vários acolhimentos dentro de Belo Horizonte, né? De proteção à mulher. Agora, no início, minha casa foi atingida pela chuva, tinha conseguido reconquistar a minha vida. Lá vai eu novamente recomeçar tudo de novo. Minha casa foi atingida pela chuva, lá vai eu para outro abrigo. Mas, graças a Deus, a gente não pode perder a fé e a esperança. Eu, resumidamente, fiz um apanhado, assim, das 3 trajetórias. Criança, jovem e a última agora, o último susto, como adulta. Porque, pra gente, quem ganha salário mínimo e paga aluguel, tá 2 na rua e 1 em casa. Essa que é a realidade, né? Brasileira. A realidade da mulher em situação de rua é muito complicado você levantar de manhã e descobrir que você está menstruada e que o equipamento ele é aberto a partir das 13 horas para uma mulher fazer uma higienização. Então, vem a questão da violência. Se eu estou em situação de rua, eu tenho que ter um companheiro ali, porque se eu não tiver um companheiro, os outros podem querer me violentar, e eu passei por isso, e muitas das vezes, dentro do acolhimento, eu estou sem relacionamento, ter que falar que eu tenho um companheiro ali, para me proteger, por exemplo, da violência dos outros, né? Ô, Tamara, perdi a visão de vocês. Voltou, porque eu te coloquei sozinha na tela. Você prefere? Eu prefiro. E aí... Então, veio aí a violência, né, de achar que a mulher é muito propriedade, porque se a gente não tem um ser ali para falar que não pode tocar, que não pode ter assédio, a mulher não é respeitada. Uma outra questão e muitas companheiras que estão na rua saíram de uma situação de um casamento, eu tenho várias companheiras aqui, e acabam se desligando, fugindo desse companheiro, vêm para as capitais, e não tem serviço de acolhimento. Uma outra coisa, as mulheres não chegam nos equipamentos, porque o cadastro único que fala quantas mulheres tem na rua. Muitas companheiras não chegam nos equipamentos porque os companheiros não deixam. Não é permitido sequer conversar com o técnico quando você chega perto, o companheiro tem que ficar ali o tempo todo perto, e por diversas vezes você não pode sequer conversar ou acessar um centro pop ou um CIAM, ou outros equipamentos que existem na rede, e aí essas mulheres acabam ficando invisíveis e são faladas que não tem mulher na rua. Mas não tem mulher na rua por quê? Porque essa mulher, para ela sair da rua, ela entra num relacionamento abusivo. E isso não é discutido, isso não é falado. Porque para ela é muito melhor sofrer a violência por de que aguentar do que aguentar as dores de vários companheiros ali tentando violentar, tá dormindo, de não ter que vigiar o seu corpo à noite, porque o companheiro consegue dormir muito mais tranquilo na rua do que uma mulher. Porque se eu tô na rua e tá à noite, eu não posso dormir. E o quão é complicado as regras dos equipamentos públicos, porque eu tive que vigiar meu corpo a noite inteira para mim não ser estrupada na rua. Aí eu chego dentro de um equipamento, eu não tenho que participar de uma roda, e muitas das vezes internet, não consigo caiu, nem
descansar nem dormir, né? Porque a mulher vigia o corpo à noite e durante o dia tenta encontrar um lugar a qual ela se sente segura minimamente para ela tentar descansar. Então, eu enfrentei isso e na minha época em situação de rua não tinha, em Pedro Leopoldo não tinha os benefícios que aqui tem na capital, por exemplo. Não tinha centro pop, quem me ajudava eram a pastoral lá, né? Lá tem a Irmã Dulce, tem uma fraternidade, então, que fazia os serviços a qual teria que ser da política pública, a sociedade civil que dava esse suporte. E aqui também a mulher não tem direito de ser mãe, a gente enfrenta isso também, porque se eu venho com meu filho e eu estou no equipamento institucional, eu corro risco grandemente de... Primeiro que você não tem direito, muitas das vezes você vai corrigir seu filho, a pessoa pega ali o assunto pela metade e já está fazendo encaminhamento, já está acionando o conselho tutelar, quando você vê, você já está perdendo a guarda do seu filho. Então, a gente não pode... E tem aquela coisa, proteger só a criança. Como assim? Não tem que reconstruir, não é todos? Ou não é só a criança mesmo que não está na vulnerabilidade? Ou não é a família? E ainda tem esse processo que a gente cresce em acolhimento, mas chega na maioridade e não volta para a rua. Então, são dores que nós, mulheres, vamos passando dentro dos acolhimentos e em situação de rua da mesma forma. Que eu fiquei em acolhimento, por último, que eu tive, a qual ficava homem e mulher, assim, em conjunto, né? Então, tem essa dificuldade de respeito e tem aquela coisa, né, Jaciara? Se eu sou mulher e eu tenho companheiro, o outro companheiro da rua está conversando, eu tenho que dar as costas. Essa é a realidade da rua. Nós, mulheres que estamos em situação de rua, se eu tenho um companheiro e eu não posso entrar sequer num assunto, não. Entendeu? Não. Então, quanto que a gente tem que pensar em empoderar as companheiras e principalmente pensar em política de habitação e de emprego, porque se a gente começa a dar oportunidade e garantia de emprego para essas companheiras e pensarmos por que será que realmente esse fluxo não tem tanta mulher em situação de rua, mas e um número altíssimo de mulheres vítimas de violência? Então, e quantas companheiras aí que são assistidas, né, pelas políticas públicas, e a gente fala assim, casou, saiu do abrigo e casou. Quando vai ver, ela lá pedindo ajuda na medida protetiva, mas a gente não pensa em empoderamento para empoderar essas companheiras para ir voltar para a cultura, voltar para os estudos, garantir essa companheira que ela pode sim tocar a vida dela tocar a vida dela e ser dona, porque homem não é dono do meu corpo, nem da minha vida. O primeiro passo é esse, eu entender que ninguém é meu dono, que eu mesmo sou que eu sou eu. Então, essa coisa de ser minha propriedade. Então, esse machismo, ele é cortante na rua, cortante, ele dói, ele grita. Às vezes, a gente enfrenta isso por todos os meios, né, Jaciara? E não dá mais para a gente ficar e vendo as nossas companheiras sendo mortas, vendo as nossas companheiras sendo estrupadas e muitas das vezes pedindo socorro dentro das políticas públicas e simplesmente todos nós não fazer os encaminhamentos aí que deveria e as escutas, né? Nós precisamos criar estratégias a cada dia para que isso acabe, criar política principalmente de moradia digna para essas mulheres. Se ela chega no equipamento, graças a Deus aqui, eu vou compartilhar com vocês, com muita ajuda e
e por ter sido empoderada pelo movimento, Olga, pelos movimentos feministas, né? Eu sou muito grata a cada roda, e o tanto que o Serna e as casas e a pastoral de rua, o tanto que dá essa oportunidade. Se eu cheguei como educadora social, é porque foi me empoderado, né? Uma oportunidade de trabalho dentro do CEAS, a qual fui encaminhada para a oportunidade, com muita luta do Movimento Nacional da População de Rua. Parabenizar o Samuel e todos os companheiros aí pelo lindo trabalho que fizemos, o projeto Estamos Juntos, a qual encaminha pessoas com trajetória de rua para os trabalhos. E, através disso, eu pude perceber mesmo que eu tenho condição de me manter, que eu preciso, não preciso de ficar e nem ser abusada, e nem por causa de um prato de arroz, ou simplesmente por uma cama quente, ou simplesmente para proteger o meu corpo. Então, quando a gente tem essa oportunidade de ser encaminhada com dignidade para um trabalho, e tem 2 meses que eu fui conseguir meu Bolsa Moradia, né? Que é um bolso que é um benefício do Bolsa Aluguel aqui também, conquistado com muita luta, né, pelo Movimento Nacional da População de Rua, em conjunto com a pastoral e os apoiadores, e o quanto que isso tem feito a minha vida andar, porque através do momento que eu entrei para um trabalho digno, eu consigo ingressar numa faculdade, eu consigo entender que o meu corpo ele é meu, e que eu posso ser e avançar junto com as minhas companheiras por onde eu vou. Então, a gente precisa entender que precisamos empoderar as companheiras, né? Precisamos estar, assim, fazendo rodas, porque a roda ajuda muito. Quando eu coloco, eu falo, eu sou e fui construída dentro da minha política feminista mesmo, de militância, de entender através de rodas de empoderamento feminino. Eu sou muito grata a cada companheira que me liga quando eu não estou bem, que me incentiva, que me chama para participar de cada roda, porque eu sei que que é em conjunto que a gente consegue vencer, né? Porque o machismo, ele é gritante, ele é sufocante, ele nos arrebenta, e essa política que não entende que nós temos direitos para ser beneficiada e transformar vidas, né? E posso falar hoje que eu tenho uma total compreensão disso, que não é através de dinheiro de nenhum companheiro que eu vou chegar em lugar nenhum. Eu, com suor e fruto do meu trabalho, com a oportunidade de um emprego digno, porque é direito meu ter um trabalho de carteira assinada, é direito meu e de todas as companheiras da rua ter essa oportunidade de emprego e de moradia. Então, são as 2 principais bandeiras do movimento, e com certeza não deixa de ser a nossa principal bandeira como mulher. E principalmente também, ó, eu falo que precisamos pensar cultura também para a população de rua, né, Tamara? Porque nós, pessoas em situação de rua, fica só para as políticas de saúde, de serviço social. Cadê as outras políticas? Nós não temos direito de acessar? Inclusive, também pensar essa saúde, essa assistência social de forma ampliada e que se encontre, né? Mas eu vou puxar uma outra situaçãozinha, a partir da fala de vocês. Uma para a Jaciara, que na fala dela, ela traz assim, o quanto ela gostou de trabalhar pelo SLU, em que ela trabalhava na rua, passava o dia trabalhando na rua, né? E teve a experiência de morar na rua. Então, Jaciara, conta um pouquinho para mim, assim, o que era de diferente, o que você percebia de diferente de morar na rua e trabalhar na rua? Porque no trabalhar na rua, você traz o quanto que era legal, o quanto que era massa, né? O que era bom e o que morando na rua você via de diferente, que só quem mora na rua vai ver diferente, né? Vai conseguir ver. Tem muitas questões, né, de você morar na rua que são diferentes. Tipo, a pior parte que tem para nós, principalmente para nós mulheres, é na hora de dormir,
na hora de tomar um banho, né? E na hora de se trocar, de se arrumar, porque não temos esse local, as mulheres não têm local. E também, igual a Jéssica colocou, a Marcela também, né? Sobre os homens, não respeitarem os nossos espaços. Porque você está aqui na rua, você tem que ser minha. Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Na rua acontece muito isso. E não é por aí, não é assim. Tem muitas diferenças de você ter sua casa. Você vai trabalhar de manhã, mas consciente que à noite, quando você sair daquele serviço, você vai ter um cantinho, você vai ter um chuveiro quente, você vai ter uma cama aconchegante para você deitar e descansar seu corpo. Quando você mora na rua, você trabalha o dia todo, você rala o dia todo debaixo do sol quente, de chuva, não interessa, mas você já não vai ter isso. Você já não vai ter uma alimentação na hora certa. Porque se você está na rua, ou você vai comer o que vão te dar, né? Ou você vai comer aquilo que você ganhar. Tipo assim, você primeiro vai ter que vender, vamos supor, uma caixa de chiclete, né? Para você poder comprar a sua alimentação. E nem sempre naquele dia você vai vender aqueles necessários ali para você poder se alimentar. Então, muitas das vezes você acaba pulando as refeições, você acaba esquecendo de você. A palavra certa é isso, que na nossa roda de conversa, né, Marcela? As meninas colocou muito isso. Nós acabamos esquecendo que nós somos mulheres, que nós somos, sabe, a genitora da casa. Acabamos esquecendo isso. E muitas passam por cima de muita coisa, nos vestimentos, a gente esquece de, sabe, de se maquiar, a gente esquece de se produzir, de ser nós mesmos. Muitas das vezes na rua nós deixamos de ser nós, que é mulher, deixamos de ser mulher. Nós temos que nos colocar como homem, impor, assim, sabe, tomar certas decisões. Isso eu acho que na maioria das vezes não acontece só com pessoas em situação de rua, acontece com aquelas também que estão dentro de casa, que estão sofrendo a violência, igual a gente tem visto muito isso. Na rua também tem isso também, sabe? É muito triste você ver, você saber que uma pessoa que tinha tudo dentro da sua casa abandonou a casa para viver na rua porque não aguentava mais os maus tratos, sabe? Porque está cansada de apanhar, porque está cansada de ser agredida. Então, muitas das vezes acaba indo para a rua. Então, eu acho que muitas das vezes assim não tem tanta diferença, mas se a gente for colocar no lápis, na caneta, na balança, as diferenças vão ser essa no seu dia a dia, né? Você, pelo menos você tem no seu cantinho, você vai ter assim aquele aconchegante, aquele lar gostoso, quentinho, para você se agasalhar. E já quando você está na rua, você não tem, você perde. Muitas das vezes a gente perde a esperança de chegar a ter. Eu vou falar assim, porque eu trabalho nessa área de abordagem social, e muitas relatam, não, eu tenho minha casa, mas eu prefiro deixar tudo para lá, eu prefiro viver no meio da rua do que estar em casa uma hora dessa. Se eu tivesse em casa uma hora dessa, eu estaria apanhando do meu companheiro, ou muitas das vezes apanhando do meu filho, sabe? Então, elas acabam, como é que eu vou falar? Escondendo isso. Elas acabam tomando para si essas dores. E a gente que está fazendo esse trabalho na ponta acaba tomando para si também. Nós também nos colocamos no lugar delas. Então, é onde eu vejo a oportunidade, quando a gente se reúne, que faz as nossas rodas de conversa, né, Jéssica? As rodas é onde você vai se espelhando uma na outra. Você vai se encontrando uma na outra. De repente, a vizinha do lado conta uma coisa que ela passou, que você está passando atualmente. Então, você vai vendo como que você pode fazer, como que você pode agir através dessas conversas. E deveria, sim, gente, ter política com um olhar mais para a mulher, sim, para a mulher de rua, para a mulher, sabe, que vem sofrendo, porque não é fácil ser mulher no tempo de hoje. A palavra-chave é essa, não está sendo fácil sermos mulheres na época de hoje. Massa, muito mesmo. Marcela quer falar alguma coisa sobre?
Com certeza, assim, Jéssica e Jacé, eu já sou fã dessas duas, né, de carteirinha, viu? Então, nas falas, é importante, a Jéssica falou uma coisa com relação aos direitos, né? E me recordou a fala de uma mulher guerreira, fortíssima também, que eu conheci, que disse para mim: eu achava que na rua o meu direito era ter cobertor e sopa. Só isso. Esse é o meu direito, né, Jace? E quando a mulher descobre, né, isso que é ter voz, uma coisa é dar voz, né? E ela percebe que ela pode, né? Eu posso ter um trabalho, sim, né? Eu posso ocupar esse espaço, sim, ele também é meu, né? Eu quero usar o meu batom vermelho, sim, eu quero andar sem ninguém apontar o dedo para mim ou algo desse sentido. Então, perceber, porque é isso também, tem uma invisibilidade, né? É a primeira coisa que a gente percebe em relação, nós enquanto, né, atuantes, né, melhor dizendo, nesse campo da inclusão social, principalmente no meu caso da geração de renda, né, a gente percebe para o campo das mulheres, né, quando a gente tem essas organizações coletivas, quando a gente tem a motivação dizendo, olha, companheira, vamos lá, você tem força, você pode, e é uma ajudando a outra, porque é isso que a Jéssica também traz, né, do jeito que eu quero espaço para cuidar da minha filha, eu quero um companheiro que me trate bem, porque é direito meu, eu quero ser bem tratada, né, e seja essa mulher em qualquer espaço que ela tiver. Porque nós também, infelizmente, né, é uma sociedade patriarcal machista agressiva. Né? Nós temos aí, o DF é um lugar onde se mata muitas mulheres, mas o Brasil mata muita mulher. Né? Não é só um lugar, o feminicídio ele está enraizado, está transversalizado em todo, não é mais situação econômica que diz, porque a mulher rica sofre violência sexual, violência doméstica, violência em todas as suas esferas, né? E a mulher em situação de rua é porque tem um silêncio, né? Quando ela tem voz, ela sabe verbalizar essa violência. E nós, é interessante, nesse tema, né, de rostos e sonhos, quem são essas mulheres, nós temos as mulheres trans. E foi interessante, nessa roda de conversa que nós participamos, quando a gente deu a oportunidade para falar, eu posso falar? Eu posso participar? Né, Jaciara? Quer dizer, essa mulher, imagina, né, é uma mulher trans na rua, né? E ela foi contar isso, né? O que eu quero? O meu sonho, né? Gente, o sonho é isso que a Jéssica e a Jaciara acabaram de colocar. Eu quero ter moradia, eu quero ter um trabalho, eu quero que me respeitem. Se a gente for olhar, né, no âmbito das possibilidades, não é nada impossível, não. Então, existe um abismo, e aí eu gosto muito, tem um companheiro que sempre fala, né, da metáfora de uma mão, existe uma mão que é o sistema econômico deste país, né, que empurra, que pressiona, né, a vulnerabilidade. Ou seja, a gente tem um sistema que perpetua essa vulnerabilidade, essa invisibilidade. Então, é uma mão opressora, o grande capital faz isso. Aí eu fico imaginando, enquanto mulher, que está lá, e nós somos a maioria nessa sociedade, né? Nós, mulheres, somos a maioria. Então, é nós que estamos lá, na grande massa, segurando, tentando resistir. Somos as primeiras a cair no abismo, né? Então, nesse campo da sororidade, nesse campo do coletivo, né, dessa irmandade, porque a gente se irmana na dor, né? Uma dor de uma mulher que sofre violência é uma dor que toca todas as mulheres, não tem como a gente não se impactar. Uma mulher que tomba, que morre, é uma voz a menos nessa luta de resistência que a gente também percebe. E aquilo que eu quero para mim, enquanto trabalho digno, moradia digna, eu quero para outras mulheres também. Por isso que é importante, quando a Jéssica fala, e a palavra no nosso campo é o empoderamento, sim. Essa mulher, ela tem total direito de ter a casa no nome dela. E ela bota o companheiro que ela quiser dentro da casa, porque a casa é dela, né? E a gente tem a política pública que prioriza quem? O homem. A casa é no nome do homem, e não da mulher. E a gente precisa fazer voz para dizer que a casa tem que ser no nosso nome. A mesma coisa que eu vi numa situação, nós estávamos num lugar, e um senhor chegou fazendo, né, mendigância, fazendo pedido, e ele perguntou, não, é porque a minha companheira está precisando, a minha companheira. Aí eu falei, e cadê a sua companheira? Nós éramos uma mesa de mulheres, né? Cadê a sua companheira? Não, ela não pôde vir, não, mas eu estou com o documento dela aqui.
Gente, a mulher não podia ir, mas ele estava com o documento da mulher dele. Eu falei, o senhor já parou para pensar que sua mulher pode ser presa porque ela está sem documento, você está com o documento dela aqui? Eu até naquele momento não entendia por que ele estava com o documento. Mas depois que eu fiz a escuta das mulheres, eu entendi. A posse, ela é propriedade minha. E o documento fica comigo. Pouco importa se ela pode ser presa, se ela vai sofrer violência. Mas o dono dela sou eu. Né? Então, a gente ainda tem, esse sistema produz isso, né? Então, essa mulher que tem dono, não é só a mulher que está na rua, né? A gente tem esse patriarcado tão enraizado, né, tão forte, que a gente tem esses espaços. E fechando o que a Jéssica fala, nós temos mulheres na rua, sim. O problema é que o CAD único, assim como o IBGE, não dá conta de contar as mulheres, né? E outra coisa, querido Papa Francisco, que é o profeta desse nosso tempo, diz: nós não somos números, nós somos gente, né? Nós somos pessoas. É tão ruim quando tantas sopas foram dadas, tantos cobertores foram dados. Massa, o quanto tem que aparecer mesmo, a gente tem que saber contabilizar. Mas quantas vidas, quantos sonhos? Quem são essas pessoas, gente? Que tem rosto, que tem coração que pulsa, que tem vontade, né? Transpor isso, nossa, gente, aí a gente tem isso também. Eu acredito, e aí no campo que a gente atua, nós precisamos desencadear processos libertários, o povo quer se libertar, quer ter voz, quer ter rede, emprego, ter casa, ter moradia. E muitas vezes a gente também tutela o povo na permanência da situação. Às vezes tem isso também. Né? Então, é uma reflexão que eu tenho feito nas nossas atuações. Nós precisamos desencadear processos libertários e não reproduzir a permanência na situação, porque também tem isso. Né? Muitas vezes a gente produz essa permanência nesse sistema opressor, de opressores e de oprimidos. Né? É isso, gente, minha contribuição, e a gente vai rendendo esse papo, viu? Vamos andando. Tem um comentário da Irineide que eu vou colocar aqui, daqui a gente puxa uma conversa a partir da percepção de cada uma de vocês, viu? Pensando mulher, essencialmente mulher. Infelizmente, muitas mulheres sofrem esse tipo de violência, machismo, e acabam aceitando esse abuso por medo, por temor. Parabéns pelo debate. Então, se a gente... Eu queria colocar na roda um pouco e que vocês tragam a percepção de vocês. Isso, porque a gente sabe que o machismo ele é uma questão muito enraizada, inclusive na sociedade como um todo, então isso repercute também nas mulheres, né? Nessa reprodução. Mas a partir da atuação de vocês, da vivência de vocês enquanto mulheres, na rua ou não na rua, ou trabalhando, ou estudantes, como vocês percebem, onde que está o nó para que essa mulher entenda que ela não precisa ter esse medo, ou que ela tem uma saída, ou que ela pode buscar uma saída, ou que ela não precisa aceitar essas situações de machismo e que acabam levando para uma violência, né? Então, como construir, ou que elementos são importantes para se construir um caminho para que essa mulher saia dessa situação? Vocês falam alguns elementos que já me trazem isso. Por exemplo, pensar uma roda de conversa que a mulher chama e que ela consegue ouvir a outra, né? Então, que ela passa pela mesma situação, talvez ali ela tenha uma identificação. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês percebem essa questão do machismo e da violência e o posicionamento das mulheres em cima disso? Assim, que elementos contribuem para que isso seja desmanchado, para que a mulher tenha autonomia e tenha o movimento de sair disso? O que depende, o que precisa? É política pública? É outro elemento? Como vocês percebem isso? Assim? Vou começar assim, porque para mim vocês aparecem assim, de baixo para cima. Então, eu vou colocar a Jaciara, aí depois a Jéssica e a Marcela, tá bom? Vamos lá, Jaciara. Para mim, na minha opinião, tem que partir primeiro de tudo da própria mulher. Porque se ela mesma não tomar uma decisão do que ela quer na vida, do que é bom para ela vai permanecer nessa. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, que eu vivi isso na pele. Eu tive um relacionamento onde um dia não deu mais certo, eu cheguei nessa pessoa, no meu companheiro, e falei para ele, olha, não dá mais certo, vamos nos separar.
porque não está dando mais certo, sabe? Não, a pessoa não queria, sabe, me respeitar, né? Eu queria meu respeito, eu queria meu espaço, e ele não me dava de uma certa forma. Então, isso resultou eu tendo um maxilar quebrado. Ele simplesmente, quando eu falei para ele, olha, não dá mais certo, vamos nos separar, ele pegou uma pedra no quintal e jogou e quebrou o meu maxilar. Então, a partir dali, já tinha vindo outros casos, né, de falar, olha, não quero mais. E ele sempre vinha, ameaçava, e aí retornava de novo. E nessa daí ainda fui levando com a barriga, empurrando, mas aí quando foi nesse dia, não deu mais. E foi quando eu percebi, foi depois dessa pedrada. Porque eu cheguei no hospital, a médica olhou para mim e falou assim, olha, por pouco você não ia ser uma afinada. Porque a pedra que ele jogou, se pegasse na sua funda da sua testa, você era afinada agora. E isso me fez pensar, parar e pensar. Na época eu já tinha minhas 3 filhas. E eu parei e eu pensei, eu falei, não é isso que eu quero. Eu não posso deixar minhas filhas, né, só. Com tudo que eu tenho, minha mãe, meus irmãos, eu sei que eles vão cuidar, mas não, as filhas são minhas, sou eu quem quero cuidar das minhas filhas. Então, a partir daquele momento, eu coloquei um não. Eu não quero, eu não quero e eu não quero. Então, mesmo depois disso, eu estando lá no hospital para fazer o tratamento, ele chegou aí lá no hospital, queria me tirar de dentro do hospital, e eu falava para ele, eu não vou com você para canto nenhum, eu não quero mais você. E nessa época eu nem mexia, eu só mexia meus lábios, porque minha boca ficou fechada, né? Porque eu tive que usar aparelhagem na boca. E eu não, até que foi indo, até que ele, assim, ele dizendo ele que não me esqueceu ainda, né? Porque de vez em quando ele ainda tenta se aproximar, mas eu já falei, eu não quero, vai para lá. E aí foi aonde eu tomei essa decisão. Primeiro, a mulher tem que tomar decisões na vida, porque a partir do momento que você, tipo assim, você encara o medo, né? Porque eu encarei o medo, porque eu tinha muito medo, porque toda vez que eu falava vou me separar, ele vinha com facão, ele vinha com faca, ele vinha com as certas agressões do meu lado, que não era só, né, física, mas moral também, e acabou, e eu, quando foi nesse dia, foi o basta para mim. Foi quando eu vi o meu maxilar fechado, eu falei, basta, não quero mais. Então, eu acho que depende da mulher. E também um pouco também da, né, da política, sim, por que não? Porque muitas das vezes a mulher quer sair fora do agressor dela, mas ela não tem um local para onde ir. Ela não tem quem a protege. O Estado não protege, né? O país não protege. Então, ela acaba ficando ali por medo, por não ter para onde ir, por não ter como sobreviver com os filhos. Então, a partir do momento que ela toma essa decisão, eu quero e eu posso, que são as palavras-chave, né? Eu quero e eu posso. Aí ela consegue sair, sim, sabe, da vida. Só que também, ao mesmo tempo, nós temos visto aí o feminicídio. Gente, a mulher fala, não quero mais, simplesmente ele chega e tira a vida. Então, muitas das vezes, elas preferem ficar ali, naquele mundinho, naquela caixinha fechada, para não acontecer nada mais grave com ela, né? Porque ela vai pensar nos filhos. Não tem essa mulher que esteja com uma pessoa que está maltratando, que, em primeiro lugar, ela não pense nos filhos. Não, mas se eu sair fora, meus filhos vão sofrer, meus filhos vão ficar sem um pai, meus filhos vão não sei o quê, entendeu? Então, ela pensa muito. A partir do momento que a mulher começa a pensar mais nela, tipo assim, tô falando eu, Jaciara, né? O que me tornou isso foi isso. Eu falei, não, eu sou a Jaciara, eu sou a mãe das minhas filhas, quem tem que cuidar das minhas filhas sou eu. Então, eu encarei. Tive a eu tive, né? Teve o meu maxilar quebrado, mas hoje em dia estou aqui, ó, livre, né? Cinquentona, maravilhosa, que é assim que eu me vejo hoje, sabe? Assim, com pessoas me dando apoio, sabe? Moral, apoio o tempo todo, minhas filhas, sabe? O carinho da família. Então, é assim, a gente vê a recompensa quando você encara o seu medo, quando você está disposta a mudar de vida, né? E isso que é o importante para a mulher. Eu acho que é isso. A palavra certa é se eu quero e eu posso. Márcia, obrigada. Jéssica.
Primeiramente, quando a mulher em situação de rua, ela vai dar queixa na delegacia, a violência já é ali, porque o policial muitas das vezes vira para ela e fala que a Maria da Penha não serve para ela por ela não ter moradia. Então, e fora que nem todas as cidades onde, principalmente, que a gente tem pessoas em situação de rua e mulheres em situação de rua no interior também, né? Não somente nas grandes capitais, a qual essa mulher, ela não tem nem como pedir, muitas das vezes, a ajuda, porque a própria lei que está aí cheia de furos é uma das maiores violadoras do direito dessa mulher. E um primeiro passo é esse, eu acho, também, que tem que parar por aí, né? Se essa mulher, ela chega, a mulher em situação de rua chega numa delegacia e fala que ela está sofrendo vítima pelo companheiro, ela ainda tem que aguentar o desprezo dessa política que era para garantir o direito do acesso à segurança, dela é negado, e ela sofre ainda mais uma violação de direito porque quem está atendendo ali dentro da delegacia vira para ela e fala que a lei não é para ela porque não é violência doméstica, então ela não engloba nessa situação de violência. A segunda, minha opinião, assim, não adianta a psicologia não tratar o agressor. Não adianta um agressor ir preso, ficar detido com uma lei de distanciamento de 500 metros. Se uma bala, a gente tem armas potentes que atravessam esses 500 metros. Então, por mais que coloque lá o detector e não desconstruir a criação a qual aquele agressor ele foi criado uma vida inteira, que a mulher é um sujeito de agressão dele, que a mulher é posse dele. Então, enquanto nós não mudarmos essa política e que em nossa saúde, que desde que se o agressor ele for detido, ele tem que se tratar também, né, lá dentro. E documento queimado, casa arrebentada. Não só estou falando das mulheres em situação de rua, que vou englobar em geral. É isso que acontece, só aumenta o ódio desse homem pelo que a mulher está passando, isso aumenta a violência mais e mais, e quando eles vão detidos, o ódio cresce muito mais. Então, a gente precisa pensar, peço aí aos companheiros que estão assistindo, psicólogos, psiquiátricas, toda a rede da saúde aí, que deveria pensar em como desconstruir e acabar com essa... Porque não nos empodera. Isso já é feito. Já quando eu sou encaminhada para o Cerna, ou quando eu sou encaminhada para um Bem-vinda, que são equipamentos de proteção mulher ou a delegacia, é fornecido muitas das vezes um tratamento psicológico para mim. Mas e o tratamento psicológico para essa mulher? Quando é que vai ser? Para a mulher está garantido, mas e para o agressor? Não trata o psicológico do agressor. Então só vai aumentar e vai continuar aumentando. Porque se essa mulher se empodera e liberta desse agressor, estou falando errado, desse agressor, outra companheira vai entrar e o vício vai continuar da mesma forma. Ela se empoderou, ela está protegida pela lei, mas esse agressor ele vai pegar dessa mulher e vai fazer com outra mulher o que estava fazendo com a mesma. Então, a gente precisa criar a política para desconstruir o machismo. A outra questão é construir e garantir, né? Política mesmo, de emprego e de moradia, porque muitas das vezes as companheiras são levadas, encaminhadas para o Bem-vinda, essas mulheres ficam lá, onde elas vão para um sistema de acolhimento, e quem fica presa é a mulher. Então, assim, muitas das vezes, tirar essa mulher da cidade dela, foi meu caso, por exemplo, você está garantindo que essa mulher retorne para o meio social, garante que essa mulher
É porque muitas das vezes vai lá no CRAS e no CREAS ou em outros equipamentos também buscar ajuda. E aí levam ela para abrigos fechados. Então, essa mulher passa a ser de vítima, ela é tratada como presidiária, assim, vou usar esse termo mesmo. Porque a mulher ela não pode sair, ela não pode ter vida, onde ela vai estar sempre acompanhada por um assistente ou por um guarda. Então, um dos meios também é esse afastamento dessa companheira, talvez o aconselhamento para que faça o fluxo da rede pedindo apoio. Por exemplo, se essa mulher de Belo Horizonte tenta um fluxo aí para mandar, por exemplo, para o Rio, entendeu? É um meio para que essa mulher garanta a segurança e a estabilidade dela e dos filhos, sendo um meio, né, na minha opinião, que deu certo comigo, funcionou, eu estou viva, agradeço muito a Lucinha, a todas as meninas que fizeram isso, agradeço imensamente ao CRAS da minha cidade, que agiu rápido, quando eu cheguei e pedi socorro, eu fui uma vítima dos policiais da minha cidade, que interior, me culparam pela minha situação, mas graças a Deus, por ter vínculos com outros que o que fez não me conhecia, já veio rápido, já me tirou rápido, já me encaminhou rápido para Sete Lagoas, e eu tô viva. Então, eu acredito muito nesse meio, sabe? Se a mulher foi agredida e está perto do território, porque estava colocando também até mesmo os próprios profissionais, né, em risco. E um meio é esse mesmo, talvez criar o Bolsa Aluguel em todas as cidades, é um meio para garantir estabilidade para essa mulher até que ela tenha condição, por exemplo. Porque colocar essa mulher num abrigo fechado, vocês não estão resgatando a vida dela, estão apenas violentando ela mais ainda. E muitas dessas companheiras suicidam, que não conta. E muitas companheiras que estão na rua se suicidam, e isso é simplesmente calado, não é falado e não é aparecido dentro da rede. Então, acho que é esse, assim, meu pensamento para a gente construir e garantir aí o acesso a que essas mulheres se empoderem e saiam dessa situação. E super com ajuda. Gente, se está vivendo uma violência, liga para uma amiga, pede socorro, pede ajuda. Às vezes a gente fica com medo de colocar. Eu mesma não conseguia pedir ajuda para minha família. Então, assim, muitas das vezes é necessário pedir socorro, pedir ajuda. Hoje em dia, algumas leis estão fazendo uma cruz vermelha, assim, de canetinha, né, na mão. Vocês já viram? A gente está mandando muito isso. Símbolo com a cruz vermelha na mão é porque aquela mulher está precisando de ajuda de violência, né? Então, a gente ter esse olhar e criar mesmo estratégia de sigla, porque muitas das vezes essa companheira ela não vai conseguir pedir ajuda na forma de falar, mas que nós possamos empoderar e símbolo roxo, a gente aqui em Belo Horizonte usa muito fita roxa também. Então, às vezes é isso, é o cuidado, é o cuidado uma com a outra e criar formas de comunicação, às vezes, que não tem como falar, porque se falar, esse agressor vai agredi-la e ainda agredi-la quem está com desejo de ajudar. Mas a gente também tem que pensar que é uma doença, eu falo muito isso. Esse agressor, ele tem que ser tratado como doente, porque ele foi construído uma vida inteira. Muitas das vezes o agressor cresceu vendo o pai batendo na mãe. Foi o que ele aprendeu. Como é que ele vai fazer diferente com a companheira dele se essa foi a criação que ele teve uma vida toda? Então, se ele foi criado no meio de gritos, como é que ele não vai gritar com essa companheira? E se ele foi criado só vendo violência? Então, por onde ele passar, ele vai ser, sim,
e vai reproduzir, porque nós crescemos e somos o que nós vivemos, nossa construção psicológica de berço até que ficar grande é o que nos faz ser quem somos. Então, aí eu acho que é bem nesse meio de desconstrução. Do mesmo jeito que nós conseguimos nos empoderar, tenho certeza que se a psicologia e todas as redes que estão aí para tratar, os psicanalistas, os psiquiatras, e toda a rede se juntar e começar a criar estratégia também para desconstrução, até mesmo roda. Porque se esse homem, ele não pode chorar, o homem, ele é criado como bicho, assim mesmo. Desculpa, homens que estão assistindo, me desculpa, mas é assim. Vocês são criados que vocês não podem usar rosa, vocês são criados que vocês não podem chorar, e aí vem, entendeu? E a gente que é mulher reproduz machismo. Eu me pego sendo machista. Então, é uma desconstrução que a gente tem que fazer em coletivo e a cada dia. E nós, mulheres, mães, somos responsáveis por criar os nossos filhos sem ser, e somos nós também que estamos aí nessa luta de frente para falar com nossos filhos. Filho, mulher não é objeto. Filho, mulher não é sujeito. Homem usa rosa sim, todas as cores são suas. E mulher tem seu direito de trabalhar, e o corpo sentiu vontade de usar um batonzaço vermelho, porque eles têm mania de falar que é batom de puta. Tem que entender que a boca é da mulher, entendeu? E que vai usar o batom que ela quer usar. Tá querendo colocar decote porque tá calor. Você pode andar sem blusa, por que eu não posso vestir um top e sair pra rua? Isso tem que acabar. E não é porque eu saio de top com shortinho que o cara tem direito de me estrupar, não. Entendeu? Se vocês podem usar bermuda e o homem pode usar bermuda e sair sem camisa, a mulher pode sim, tá calor, sair com shortinho e blusa e cabe a não ser assediada e nem ser desrespeitada. Então, uma grande função. Eu sou mãe, né? Agora que pego meu filho sendo machista e falo para ele, sento ele no cantão e falo, olha, não é assim. Porque se você faz, e tem um filho homem, me preocupo muito, né? Porque a gente que é mãe tem que se preocupar assim. E falo muito tempo todo com ele que nós não somos que mulher não é sujeito dele, não é propriedade, nós não somos uma camisa que você vai querer cortar ela ali, ela vai ficar do jeito que você quer, ou um copo que você vai ali e transforma, não. Nós temos nossos ideais, temos nossos desejos, e tem que ser respeitado. Muito bem, muito bem. Antes de eu passar a palavra para a Marcela, eu vou só trazer 2 comentários assim, que eu acho que conecta bem com o que a Jéssica está trazendo, e já a Sara também trouxe. Deixa eu colocar aqui para vocês lerem também. A Suelen Ramos trouxe: parabéns, Jéssica, que lindo ouvir você falar das rodas de conversa, a troca de experiências, a realidade da vida, de vidas de outras pessoas. Só nos inspira a seguir mais em frente, lutando contra esse machismo que domina o mundo. Juntas venceremos. A Suelen Ramos traz. E aí a Lígia ela traz um pouquinho da experiência dela, né? Sou da cidade do interior, não temos centro pop. Daí as instituições religiosas ocupam esse espaço e quase sempre de uma forma catequista, jogando no sujeito a responsabilidade da sua situação e também colocando nele a responsabilidade de mudança. Muito difícil. Então ela traz a partir da experiência dela, né? Tem uma outra aqui. Da Ilana. Meu TCC foi sobre essa fala da Jéssica. Acredito que é necessário acompanhar e tratar o agressor, pois mesmo que sua atual companheira consiga sair dessa relação abusiva e violenta, ela fará ele, no caso, né, fará outras vítimas. Precisamos urgentemente ser incisivos e diretos com políticas que garantam os direitos das mulheres. Caso contrário, se torna um círculo vicioso, né? Ela está trazendo esse comentário sobre isso da desconstrução e pensar também a posição do homem nisso, né? E como é que se desconstrói isso a partir dos homens, né?
Eu vou passar para a Marcela para ela trazer também os apontamentos dela sobre essa questão de elementos necessários para se pensar essa desconstrução, então, que a gente está conversando aqui, que elementos são importantes, né? E já puxo também o gancho para você trazer como você percebe as políticas voltadas para o enfrentamento da violência, a Maria da Penha, ou de abrigos, né? Ou outras relacionadas às demandas das mulheres em situação de rua, né? Como você consegue ver que contribui ou que abre-se um vazio ali no meio para se pensar as demandas das mulheres em si. Vamos lá, Marcelo. Primeiro, a minha responsabilidade de falar depois da Jéssica, viu? Eita, Jéssica! Mas, enfim, esse tema, gente, que coisa bonita, viu? Tamara, parabéns, obrigada, viu? Por colocar a gente nessa prosa boa. Eu venho de um trabalho, na verdade, com as catadoras de materiais recicláveis, né? Eu já vi, tem 2 companheiros que manifestaram, que vem dessa minha história com as catadoras. E foi o meu baita laboratório de aprendizado. E aí eu queria, tem 2 fatos que eu queria trazer para contextualizar o que eu vou afirmar. Eu não sou assistente social, eu sou economista, né? Então, trabalhava muito a questão do viés da renda. Em um dado momento, uma companheira nossa sofreu violência. E essa mulher estava trabalhando, eu andava com minha companheira, e eu não sabia que ela sofreu violência. Então, assim, a partir de uma movimentação pelo Dia Internacional da Luta contra a Violência contra as Mulheres, 25 de novembro, a gente fez uma roda de conversa, e naquela roda de conversa a gente começou a escutar que as mulheres, na catação, quanta violência sofriam. A mulher ganhava o dinheiro que o marido que pegava, e ela não tinha autonomia para fazer a gestão da sua grana, né, da sua renda. Naquele momento ali, no 25 de novembro da minha vida, eu disse não mais. Aonde eu estiver, eu me vejo nessa mulher, essa mulher reflete também a dor dela em mim, né? E eu, enfim, se eu fosse contar as histórias dessas mulheres, e aí a mesma coisa quando essa mulher passou a noite toda trabalhando comigo e chegou em casa e foi agredida pelo esposo, né? E de dizer para ela, você não está só. E se essa violência reproduzir, quem vai falar com ele sou eu. E eu vou dizer a ele que ele vai ser denunciado, né? Então, tem isso, queria trazer esses elementos, que a primeira a gente olhar a dor, né? Quem sofre a violência não é só física, né? Não é, Jéssica? Não é só é no corpo, mas é dentro, é na nossa alma, gente, né? Então, assim, e à medida, né, eu conheci Jéssica, na verdade, a partir de uma live, foi virtual. Jaciara é um encanto, é essa alegria aí que vocês estão vendo. Jaciara é contagiante, minha gente. Quem conhecia Jaciara sabia. Jaciara é contagiante. É uma mulher que bota outra mulher para cima mesmo. Obrigada, né? E Marcela. É isso, né? Então, da gente a gente concorre entre nós desnecessariamente, né? O sistema, ele é tão opressor com a gente, conosco, mulheres, que ele bota a concorrência entre nós, a disputa entre nós, a gente não consegue, né, romper isso que o sistema incutiu na gente. Quando a gente fala da violência masculina, um homem agressor foi um menino agredido. Para mim, eu, Marcela, olho, um homem agressor foi uma criança que foi agredida. Né? Ele está reproduzindo isso que eu já falou, ele reproduz essa violência vivenciada. Não é o meu campo, a psicologia, mas eu concordo plenamente com você, Jéssica. Nós precisamos, porque senão a gente reproduz a violência. Encarcerar não cura, não resolve. Por isso que a gente tem um sistema carcerário extremamente defasado na sua metodologia. Né? Então, a gente precisa pensar um outro caminho de recuperação desses vínculos, do tratamento, porque é doença mesmo. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu trago é que nós temos um sistema que fomenta o machismo. A gente tem as redes, as mídias que mercantilizam a mulher, porque nós somos mercadoria, e eu digo para vocês que eu vivenciei em vários espaços, em Brasília é muito forte isso, né? Em que a gente é constrangida. Uma mulher não pode ser bonita. Um homem disse para mim, ou a mulher é bonita ou ela é inteligente, ela não pode ser as duas coisas, né? Quer dizer, até isso é um sistema extremamente discriminatório.
Dependendo de onde você vier. A mulher do norte é assim, a mulher do sul é assim, a mulher do leste é assim. Gente, que história que é essa? Quem nos rotulou? Quem nos enquadrou nesse sistema? Então, eu digo, nós temos um sistema aqui. E eu sou mãe de menina. E a minha filha, eu digo para ela, você tem voz, sim, você pode dizer, não quero isso, não gosto disso, isso não é bom para mim. Você tem voz para falar, entendeu? Né? E aí meu pai dizia isso, fique com o homem que pegue na sua mão e não no seu pulso, porque quando ele pegar no seu pulso, ele leva para onde você quiser, né? Então, a gente tem esse sistema, né? A gente precisa estar desconstruindo todos os dias, é todos os dias isso. Nós somos as mulheres, sim, nós temos voz, desejos, vontades, né? Que qualquer outra pessoa tem, homem, mulher, seja, né? A opção sexual, enfim, a identidade sexual, enfim, né? E eu digo o seguinte, então nós temos um sistema que reproduz o machismo, que fomenta o machismo. Faz um exemplo bem prático, gente. Quando a gente teve a lei, não pode deixar de usar cinto de segurança. Gente, isso ficou... Você pode ver, o feminicídio cresce. A gente não tem uma política de educação contra a violência. A gente não tem política. As redes sociais, as mídias sociais não educam, elas deseducam. Você vê pelas novelas mesmo, a gente vê escancarada a questão da violência, e é audiência, né? Quer dizer, então, a gente precisaria ter uma desconstrução desse sistema que fomenta o machismo. E quando a mulher, Jéssica, eu gostei muito quando você fala, porque eu já ouvi muito dizer isso, né? Tem um homem dentro de você, já ouvi um monte de vezes dizer isso. Mas esse homem, né? Ou seja, quando a gente reproduz o machismo, é um sistema de autodefesa também. Quando a gente tem que bater na mesa e falar forte, é porque a gente precisa dizer que a gente está ali. Ter voz, né? Então, muitas vezes, a gente reproduz o machismo nessa questão da força, né? Como já disse, você não é nada, sei lá, você não é nada delicado. Aquele estereotipo, a mulher tem que ser delicada, tem que falar baixo, né? Tem que se portar bem. Digo para vocês, não combina comigo. Eu tenho tantos amigos que Não também pode não... falar palavrão. Gente, eu tenho uma amiga querida, assim, ela é uma procuradora, gente, mas é alguém que eu sou, assim, fanzoca, sabe? Porque é uma mulher que manda o recado mesmo, eu acho que me inspirei muito nela nesse sentido. Então, a gente, muitas vezes, lógico, no negativo, é isso, né? A gente é agressiva, a gente reage mesmo. Por quê? Porque é uma forma da gente também se autodefender, né? Autolar. E eu penso também, dialogando com essa questão do machismo, gente, é isso. Nós precisamos produzir mais espaços de roda de conversa. Não que a gente vá fazer julgamento, não que a gente vá rotular, mas escutar. Nós somos uma sociedade que fala muito, escuta pouco, né? Então, a gente precisa, né, ter espaços em que a gente escute, a gente se ouça, né? Nós, mulheres, a gente se escute, que seja para rir, né, Jaciara? Que seja para dizer que está passando, olha, gente, porque é isso, é nesse espaço, nessa descontração, porque muitas vezes a gente já vai logo com as receitinhas. Não, mulher, faz isso, olha, fez isso, tu faz isso. Escuta, ouve primeiro. O que é que essa mulher está falando? O que é que ela está, né? E as redes de apoio, concordo plenamente, Jéssica, muitas vezes, no âmbito da violência doméstica, o silêncio, ele é o subterfúgio, né? É melhor, como nós tivemos, né, Jaciara, uma companheira na nossa roda de conversa que disse, eu cansei de apanhar, né? Cansei, não quero mais isso para mim. Então, precisa ter uma decisão, e essa decisão interna, ela é potente. Eu não, até aqui deu, aqui eu apanhei, até aqui, né? E aí ela encontra essa rede de apoio que tem, de repente, uma companheira que diz, vamos lá, você quer mesmo sair? Vamos junto, então, fazer esse negócio acontecer, né? E aí, dialogando, isso que a Jéssica também traz, que é a política pública, minha gente, né? Concordo plenamente, o abrigo já a gente tem que ter moradia mesmo, ó, não, o certo qual é o certo? Vamos lá, qual é a lógica? É certo, é lógico uma pessoa morar na rua? Me diga. Não ter o que comer, ter que, né, disputar com a doação. Não. Assim como eu tenho o direito de comer todos os dias, a pessoa tem direito, ela tem direito. Né? Eu ouvi outro dia dizer isso, né? A política pública, de certa forma, ela fomenta essa situação da permanência na rua.
Vou dar um exemplo do meu estado aqui do Amazonas. Enquanto a gente não tiver a integração, a governança das políticas públicas, porque não é só a pauta da assistência social, a gente precisa da educação, da saúde, da habitação, uma política de habitação que seja realmente, tem que dizer diferenciada, mas que paute essa especificidade que é a população em situação de rua. E a mulher em situação de rua, porque essa mulher foi para a rua porque ela sofreu. Gente, é aí que Jéssica e Jaciara reafirmam, ela vai para a rua porque ela sofre violência, ela não tem mais condição de ficar naquele lugar, né? Então, ela se vê num limite, porque é isso, né? A sanidade, né? E a loucura, elas são muito próximas, né? Você se vê num nível de desespero tão elevado que você diz, chega, e vai, né? E vai vivenciar. Então, a política pública para a moradia, né? Que aí a gente fala, a moradia priorizando, né? Priorizando essa mulher. Que ela tenha o direito de ter a casa dela. A gente tem aí companheiros que falam, né, Jaciara? Quando eu tive a minha casa, eu botei ele para fora, porque a casa era minha, ele me batia. Não tem, Jaciara? A gente tem uma história aí de uma companheira que fala, eu apanhei até a casa não ser minha. Quando a casa foi minha, eu botei ele para fora. A casa é minha, sai você da casa, né? Então, é libertário. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente saindo um pouco desse meio, olha, esse agressor foi uma criança agredida, foi uma criança violentada. Então, que precisa ser cuidada, né? A gente não concorda, eu não defendo, e até teve uma pessoa que fez do comentário aí, nós, enquanto muitas vezes do campo da igreja, a gente não consegue, né, com a força que a gente tem de mobilização muitas vezes, né, e aí eu sou da prática católica, a gente não consegue muitas vezes transpor essa via da sopa, do cobertor, né, a potência que a gente tem de desencadear redes, e eu digo mesmo, essa pandemia trouxe para a gente uma coisa bem bonita, nós somos um país que ainda tem solidariedade, né. Eu espero muito que a gente aprenda muito com essa pandemia. Eu estou assim com os meus dedinhos cruzados, viu? Que a gente saia com um exercício de que a solidariedade muda, né? Que a empatia, ela pode sim reproduzir resultados. E talvez, né, Jéssica e Jaciara, a gente viu muito quando as campanhas vêm, fiquem em casa. Aí vem aquele, até o Observa Pop trouxe bem forte, né? E quem não tem casa fica onde, né? Então, tá claro, gente. Se a pessoa é dependente químico, se tem transtorno mental, isso é secundário. Outra pauta. Mas que ela tem que ter direito à sua moradia, que tem direito à sua casa, de não ter que ficar na rua pegando chuva, pegando sol, disputando espaço para dormir, né? Não tem. Quando a gente compreender isso, eu acho que essa rede é uma rede de solidariedade em que a gente percebe isso. Nós temos que lutar, sim, a moradia é necessária, é urgente, entendeu? Depois a gente cuida da drogadição, depois a gente cuida da dependência química, depois a gente cuida a questão de relação, de criar os vínculos, depois. Mas se a gente conseguir dar conta disso, e eu espero muito, e aí eu apelo, né, dentro desse espaço, são os órgãos de controle, cadê os ministérios públicos? Precisa atuar fortemente no pescoço do governo, né? E nós, enquanto sociedade civil, fazermos a nossa parte enquanto pressão, né? Eu gosto muito de uma parábola bíblica, no campo católico, que diz lá do juiz e a viúva, sejamos a viúva que enche a paciência do juiz e não descansa enquanto ele não atender, né? Nós temos que fazer isso e cobrarmos dos parlamentares, gente. Nós temos aí as nossas representações dentro das câmaras federais, né? Esse pessoal tem que ser incomodado por nós. É muito cômodo, né? Levantar uma bandeira de luta e estar lá. É negativo, a gente quer a política pública na ponta, né? E agora é a hora da gente provocar esses espaços. Eu acho que é um tempo favorável, né? Por duas questões. Primeiro, a questão da rede de solidariedade, eu acho que brotou muito forte, né? Os invisíveis, eu digo que saiu do esgoto tudo, que nós não temos saneamento básico, que nós temos uma periferia enorme, então tem várias crises de ocupação de cidade que a gente percebeu a partir dessa pandemia. Então, vamos surfar nessa onda e dizer, nós queremos moradia para a população em situação de rua. Prefeito, você vai, a sua proposta de governo aí, bota aí uma política habitacional diferenciada, inclusiva, que paute a prioridade, lógico, das mulheres, né, também. É isso, gente. Obrigada, Tâmara. Muito bom esse debate. Muito bom mesmo. A gente já vai para 1h30 de conversa. A gente vai precisar caminhar para o fim. Mas eu vou colocar aqui na roda um comentário da participação do Christopher. Ele fala, durante a fala da Marcela, né? Ele fala, e também, Marcela, os homens são criados podendo fazer tudo.
já as mulheres não podem ter essa mesma liberdade. Já vem de criação. Isso é em muitos cantos do mundo, não só no Brasil, né? Trazendo um pouco que a Jéssica já tinha comentado, né? Você também falando, da importância dessa desconstrução do homem. Eu vou trazer outro comentário para a roda, que acabou de chegar aqui, que é da Irineide, novamente, que é: amei o debate, parabéns às companheiras que trouxeram suas experiências, e com isso vocês podem ter certeza que são exemplos de determinação a serem seguidos. Jaciara trouxe uma palavra que para mim ficou aqui na minha mente: oportunidade. Foi quando você falou da importância das oportunidades, né, Jaciara? Então, meninas, a gente vai caminhar para o fim. Tá ótima a conversa. Assim. Eu vou fazer uma última rodada para a gente fazer as considerações finais que vocês façam. Digam o que vocês tiverem mais o que falar, que a gente não pautou aqui, que vocês acham importante ser dito. Podem falar, fiquem à vontade. Eu vou dar a palavra para vocês para a gente fazer a roda final, então, para a gente encerrar essa conversa hoje. Vou colocar de antemão um agradecimento à Marcela, porque ela que cutucou lá nas redes sociais para que a gente fizesse esse momento. Então, obrigada por cutucar, e todo mundo que está assistindo, e vocês, meninas, Jaciara e Jéssica, que também quiserem cutucar outros temas, outros momentos, o Observa está aí para isso. Né? A gente sempre fala que a gente leva muito a sério a questão do audiovisual e das redes sociais como esse instrumento de conexão, de ampliação de voz. Então, fiquem à vontade para propor outros temas, para cutucar também nas redes sociais, como a Marcela fez. Vamos fazer uma live sobre as mulheres, tem umas mulheres potentes aí, então bora. A gente está aí e a gente deixa a porta aberta para todas vocês. Fiquem à vontade, tá? Então, eu vou fazer a roda novamente para a gente ir caminhando para o fim, tá? Jaciara. Bom, primeiramente eu vou agradecer a Marcela, né, por ter me feito esse convite, que quando ela mandou para mim, eu fiquei até surpresa. Eu falei, mas Marcela, é a primeira vez, porque E ela me, assim, incentivou muito com as palavras dela, porque ela falou para mim, mulher, você está preparada, você fala bonito, você é linda, sabe? Então, isso me chamou a atenção. Então, eu quero agradecer primeiramente a Marcela, né? E segundo, a vocês, né, que assistiram, tudo bonitinho, né, lindas, maravilhosas. Gente, é isso aí, a nossa roda de conversa, sentindo falta, Marcela, porque a gente aprende muito. Eu aprendi muita coisa com muitas mulheres que conviveram na rua, muitas de certa forma ainda convivem na rua ainda, né? Então foi olhando nelas, foi que me trouxeram esperança, vou dizer assim, esperança para querer mudar, ter um futuro melhor, e através delas querer atingir outras pessoas, né? Ajudar as outras que estão lá também de uma certa forma, porque muitas elas se calam, elas se fecham. Então, quando a gente tem uma pessoa que é capaz de ir lá falar, né, igual a Marcela sempre incentiva a gente a fazer, fala você, abre a boca, e não sei o quê. Então, isso é importante na vida da gente, sabe? Porque a gente pode falar em nome daquelas que não têm oportunidade, daquelas que não podem falar, sabe? E é isso, elas estão passando por dificuldade, sim, elas sofrem, sim, elas são escondidas, sim, mas tem alguém que está vendo por elas. Gente, é muito gratificante você olhar no rostinho delas, sabe? E pelo menos sentar e escutar elas. É muito gratificante. Eu faço esse serviço na ponta, no serviço de abordagem social, e muitas das vezes é só o que elas querem, é só que alguém ouça elas, sabe? Então, quando você senta, que elas conversam, que elas expõem aquilo que elas estão passando, sabe? Você se vê, você se espelha nelas também, sabe? E é assim, é muito bom, gente, não tem palavras, só você vivendo mesmo, né, Jéssica? Para saber como que é, como que funciona. Um dia, uma hora, uma oportunidade. Eu faço um serviço hoje em dia que foi um serviço que eu sempre quis fazer, que foi o serviço de abordagem social, que foi um serviço de ir até onde estão essas pessoas, né? Para tentar entender um pouco, sentar, conversar. É igual os idosos, gente. Quantos idosos também não tem por aí que precisam
né? Pelo menos ser ouvidos. É só o que eles querem, é serem ouvidos. Bem, assim somos nós, mulheres da rua. Eu me considero como uma mulher de rua também, independente de eu ter a minha casa, independente de eu ter o meu emprego, porque foi de lá que eu vim, foi de lá que eu ressurgi, né? Dizendo assim, né? Porque eu passei por isso, eu senti na pele o que é passar por isso, o que é você morar na rua, você não ter um lugar para tomar banho, você não ter um lugar para se arrumar, porque muitas das vezes você entra no banheiro público, se você demora ali no banheiro, já começam a bater na porta, ei, tá na hora de sair, vambora, as tiazinhas da limpeza, como a gente costuma chamar, né, falar, vambora, não pode demorar, entendeu? Isso deixa a gente, se mexe muito com a gente, mexe com o nosso emocional. E muito obrigado por abrir o espaço, né, da gente poder estar falando um pouco, né, da nossa trajetória, da nossa experiência de vida, e que através dessa venha afetar outras mulheres, que outras mulheres também venham ocupar os nossos lugares, que elas venham ter a dignidade que elas merecem, que elas venham ter oportunidades que elas merecem ter na vida. E pedimos, né, para os nossos governantes, para que eles olhem mais, que eles possam fazer mais por nós mulheres, né? Porque hoje em dia só vê homem, 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 e as mulheres? Nós somos a maioria. Nós também queremos o nosso espaço, nós podemos, nós queremos, né? Essa é a empoderação que nós deixamos, é a nossa determinação de vida. Eu posso, eu sou mulher, eu quero viver, né? Eu quero viver. E é isso que eu deixo. Eu quero viver assim como muitas outras também querem viver. Querem ser amada, se sentir amada. E é isso, meninas. E muito obrigado. Você está vendo o comentário aí da Gislane, né? Sua filha? É minha filha. E o Que Cristo orgulho. é meu genro. Eu amo essa famíliazinha, gente. A minha senhora. Eles me chamam de minha senhora. Minha senhora, minha senhora. Olha, hein? Responsabilidade, hein? Olha, que orgulho dessa minha senhorinha, a Gislane falando. É minha caçulinha, gente, essa É a daí, ó. caçula, É a olha caçula. Eu só. tenho três moças. Que legal. Essa daí é minha caçulinha. A Ilana Veras traz um comentário. Muito obrigada por esse debate. Parabéns. É sempre bom ouvir e, de alguma forma, absorver essas experiências de mulheres tão fortes. Parabéns. A Lígia, a melhor live da minha pandemia. Muito grata por vocês se puderem, né, a falar sobre isso. Faz muita diferença. Obrigada. Obrigada a presença também. O último comentário que veio aqui foi do Chico. Agradecido por esse momento de aprendizado. Então, com a palavra, Jéssica. Eu só queria falar também dos métodos de anticoncepcionais, que também é uma violência, que os companheiros, muitas das vezes, acham que só a mulher tem que ele ficar lá tomando anticoncepcional, a qual agrava atrai grandes doenças para o futuro delas, né? Muitas delas têm que tirar o útero, e é uma violência. A questão de ter que colocar unha em gel, porque toda mulher tem que estar em perfeito estado, escovar seus cabelos é violência, porque essa é a sociedade machista e de cultura extremamente branca, de que a mulher tem que ser um objeto em um marketing de perfeição o tempo todo, maquiada o tempo todo, com batom o tempo todo, em uma sensualidade ao extremo, que se isso não tem, ela não é considerada feminina. Acho que talvez está na hora de fazer nossas companheiras entender que a partir do momento que elas usam muita maquiagem, vai arretar. Eu sou manicure criada de família de salão, né? Então, venho desde pequena na área da beleza. A gente precisa entender que nós somos lindas. A gente não precisa ficar sofrendo. A gente tem cabelo, foi porque Deus nos permitiu ter. Então, não tenha vergonha se sua perna está com cabelo, porque você é linda da mesma forma. Então, o homem, ele tem que entender que se as partes íntimas dele tá lá cheio de cabelo, a gente não vai lá no natural, e a gente não tem que ficar o tempo todo se matando
e muito menos sendo frustrada com o nosso corpo. Porque quantas mulheres adquirem aí anemia e outras doenças graves porque o companheiro está ali diminuindo ela o tempo todo, falando que ela está gorda, ou que está passando do peso, ou porque ela está saindo sem batom. Então, assim, eu acho que tudo é do desejo da mulher. Se a mulher quer se maquiar, você é linda maquiada. Se a mulher não quer usar maquiagem, você é linda também da mesma forma. Se aceite como somos. A gente não tem que ficar colocando máscaras. Tá na hora da gente despertar que nós somos lindas com nossos cabelos cacheados, crespos e naturais. Não temos que ficar sofrendo lá na chapinha, esticando e nos matando porque o sujeito quer que nós ficamos lá e muitas das vezes os que mais falam nem sequer. Nós mesmo, tive uma fase que eu mesmo fazia escovinha no meu cabelo, porque eu tava com um companheiro que, se vesse meu cabelo assim, ó, cacheadinho igual tá, era o fim do mundo para ele. Então, assim, são várias violências, isso é uma violência também. Às vezes eu tô super afim de me manter e lançar uma maquiajona, mas às vezes também eu não tô afim de usar a minha maquiagem, eu quero respeito. Quero não, eu exijo respeito, porque é direito meu. E é assim que nós temos que pensar, eu acho, em nos empoderarmos. Nos empoderarmos de ser e de nos aceitar e nos amar. Porque a partir do momento que nós nos amamos, nós falamos não para essas violências. Quero agradecer o consultório pelo o Observe Pop Rua. Me ajuda aí, Tamara, tá falando o nome errado. Observa. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. A Marcela Jaciara. Quero agradecer todas as minhas companheiras do Movimento Nacional da População de Rua. Agradecer todos os companheiros do Movimento Nacional da População de Rua. A toda a rede de apoio que estão aí sempre cuidando mesmo. Toda a rede. Agradecer minha psicóloga, a Cristina, a Claudenice, a Roseni. Todas essas mulheres maravilhosas que me empoderam e que me fazem, que chegam perto de mim, você é capaz. Não desiste, se aceita, se ame. Gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade de estar com vocês. Tamara, nos vemos. Vai passar essa pandemia no Congresso do Movimento Nacional da População de Rua. Jaciara, doida para te dar um abraço, te conhecer. Espero que se passe para que o nosso congresso aconteça. E avante, moradia digna, sempre. Obrigadão, mulher. Que linda, Jéssica. Primeiro também quero já fazer os meus agradecimentos, Tamara, super gratidão, viu, pela provocação. Na verdade, eu também quero agradecer a Jaciara, porque, gente, eu sou muito dos bastidores, essa praia não é minha, viu? Mas, como ela disse, ó, vamos lá, a gente tá junto nisso, né? Então, estou eu aqui. Reafirmar isso que Jéssica fala, e eu acredito muito, uma sociedade organizada é uma sociedade forte, né? Enquanto uma mulher segura, eu sempre tenho falado nos espaços que a gente está, como é que é na concretude ninguém solta a mão de ninguém, minha gente? É isso, é construindo redes, né? E a gente precisa estar se apoiando, se fortalecendo, né? Nos espaços que a gente está, sendo voz, né? Daquele que não tem voz muitas vezes, porque não tem oportunidade de estar nos espaços. Nós tivemos aí, eu queria ressaltar, né, retomada da frente parlamentar própria Rua, onde teve lá Leonildo, Samuel participando, né, de Curitiba, do Paraná, o Samuel daí de Minas, que são as lideranças, teve Darcy, do Rio, então uma galera muito empoderada, Vanilson, né, eu sinto falta de novo, é um lugar que as mulheres precisam ocupar mais. Maíla do DF entrou uma vez ou outra, mas a gente sonha, né, Jéssica, que haja um espaço em que as mulheres realmente se empoderem na temática, e principalmente assumam seu protagonismo nessa luta pró-moradia primeiro, né? Porque é isso que a gente está pautando. Política pública é direito moradia, então a gente quer que aconteça. E aí eu falo o seguinte também, no campo que a gente atua, né?
A Igreja Católica todo ano atua com um tema chamado a Jornada Mundial dos Pobres. O ano passado a gente atuou com a questão da população em situação de rua, né? Tivemos aí algumas matérias destacando esse tema. O Papa é muito sensível, né? Isso foi feita uma ação no mundo todo a respeito dessa questão da visibilidade da população em situação de rua. Nós estamos trabalhando esse período agora a jornada social, né? A Semana Social, em que traz também o tema teto-trabalho, né? E terra, teto, trabalho, em que a gente também deve ter aí alguma outra live com relação à questão da moradia. Eu acho que esse tema é importante, e a gente tem que inquietar mesmo, onde tiver espaço, a gente tem que ocupar e dialogar a respeito disso. E a minha mensagem vai muito em cima do que diz o Papa Francisco, né? Que nenhuma família sem casa, que nenhum camponês sem terra, né? E que nenhum trabalhador sem seus direitos. Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente defende, é essa a nossa missão de inquietar e garantir, né, a possibilidade de vida digna para todos e todas, né, porque somos todos irmãos nessa terra que Deus criou, né. Obrigada, então, Observa Pop Rua, por ter assumido conosco esse desafio. Jéssica, gratidão, querida. Obrigada, obrigada, obrigada. Agradecer a Ellerson, viu, que foi quem passou seu contato, tá bom? Obrigada, tá? Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Foi ótimo demais conversar com vocês. Se cuidem, bebam água e vamos que vamos na luta, nas resistências, né? Beijão em vocês, a todo mundo que acompanhou e que se manifestou. Tchauzinho. Finalizar aqui.